como lidar com isso, né? Uhum. Então, se colocando aqui no lugar de uma pessoa que é perfeccionista, vamos pensar primeiro numa pessoa que é perfeccionista. Vamos pensar nos dois cenários. Uma pessoa que é perfeccionista tendo problema com isso, está sofrendo com isso. Uhum. E um outro cenário que a gente pode falar depois, que é uma pessoa que não é perfeccionista, mas está num ambiente perfeccionista. Vamos pensar no primeiro caso. O que a pessoa pode fazer para lidar com esse cenário? Assim, qual que é o processo terapêutico por trás? Uhum. A primeira coisa é realmente o autoconhecimento, né? Eu preciso Identificar, né? identificar. Esse é o primeiro ponto, né? Uhum. Não tem como tratar algo que eu não sei do que se trata, Uhum. né? Então, feita essa identificação, que ela pode ser feita, às vezes a gente conversou mais cedo aqui, né? Falamos do uso desses materiais para que ajude ela a identificar isso nela Fazer essa mesma. avaliação Isso, junto com um né? profissional Só que aí capacitado. uma recomendação é que ela realmente procure um profissional. Aí, claro, né, sugerindo aqui um psicólogo, né, que sabe fazer essa avaliação, que consiga realmente mapear, né, as dimensões em que isso se expressa, as consequências que isso tem para a vida da pessoa, consiga discriminar com ela, né, a sequência em que isso aparece na vida dela. O que eu estou falando de sequência? Quando isso aparece? Quando é mais forte? Em que domínio, né? O que ela pensa quando ela vivencia esse tipo de situação? Quais são as emoções, né? Então, é um trabalho que tem que realmente mapear, tem que fazer o que a gente chama de uma conceitualização do caso ali completa, né? Para que o profissional consiga trabalhar, encontrar por onde começar, né? Porque pode ter um monte de problemas, de prejuízo, um perfeccionista pode ter. Não vai dar para trabalhar tudo ao mesmo tempo. Né? Então, vou ter que começar estabelecendo ali, junto com o profissional, quais são as minhas metas terapêuticas, né? O que eu vou trabalhar primeiro e tal. Alguns pontos são importantes aí, né? Que eu já tinha comentado antes, muito rapidamente, que é a questão do alto valor atrelado a resultado, né? Sim. Então, você tem que quebrar isso, tem que conseguir perceber, né? Que identificar que a pessoa tem a autoestima dela está muito associada a um resultado específico e tentar trabalhar isso. Isso, tentar ampliar, por exemplo, né, a representação de outros campos de vida na sua autoestima, né, em outros domínios da sua vida. Encontrar junto com a pessoa ali uma forma de flexibilizar esses padrões, né, de entender que, por exemplo, eu posso reduzir um pouco o meu padrão, né, irrealista ali, eu posso torná-lo realista sem necessariamente deixar de ser uma pessoa que alcança bons resultados, porque é uma coisa também que o perfeccionista às vezes tem pavor, né, mas eu vou para terapia, eu vou ser um fracassado, né, porque pensa que não vai alcançar, mas não é sobre isso a terapia, ninguém quer que você saia de lá, primeiro que ninguém a priori, você sempre pode voltar a ser perfeccionista se você quiser, né? Então, assim, isso é um ponto importante. Mas a ideia é que você pode ter uma vida melhor, tendo bons resultados, sem ter todo o sofrimento que vem acompanhado com isso. Né? Então, a ideia é trabalhar mesmo essas consequências, por que dessas consequências, como flexibilizar um pouco mais esses padrões. Tem atividades, tem ferramentas que vão focar mais na ressignificação das experiências, da cognição, né, dos pensamentos, né? Por exemplo, um pensamento, se eu não fizer tudo bem feito, eu sou um fracasso. Isso é um pensamento. Primeiro, a pessoa tem que reconhecer isso, esses pensamentos, né, para depois conseguir ressignificar. Reconhecer essas crenças, né? Isso, e depois quebrar isso, né, de uma forma, obviamente, não da noite para o dia, mas num processo ali terapêutico tem essa função, né? Depois ela pode entender que ela pode passar por recaídas, que ela pode melhorar em algum ponto ali, né, e tal, que desenvolver estratégias para lidar com aquilo e que em algum momento mais estressante da vida dela, pode ser que isso volte tudo, né? E ela vai aprender estratégias para lidar com essas recaídas também, né? A gente pode focar nas emoções, nas vivências emocionais. A gente falou do viés negativo, né? Das percepções negativas. Pode tentar ampliar esse viés, né? Fazer treinamento, tem treinamento para isso, que você amplia o seu viés atencional. Você consegue
ir percebendo aos poucos as coisas positivas que estão acontecendo, né? Os fracassos, maximizar um pouquinho mais o fracasso e minimizar o impacto do erro, né? Na sua vida. Maximizar o sucesso. Isso, falei isso, fracasso? Sucesso, sim, né? Era maximizar, maximizar, né? Então isso... Maximizar a percepção do aspecto positivo, isso. Tentar minimizar o aspecto negativo, tentar mudar um pouco o viés pro positivo. Exatamente. E é um processo de aprendizado. É um processo é hábito, é treino, né? Sim. Você tem que colocar ali e fazer. Sim. Né? E realmente precisa, porque as pessoas os perfeccionistas não estão habituados a fazer isso. Sim. Então, a mesma dificuldade que alguém pode ter para começar a praticar um exercício físico, né? Pode ser essa dificuldade de começar esse processo de mudança. Mudança comportamental leva tempo Sim. e exige esforço, e agora não vai ser diferente nesse cenário. E tem que ter autocompaixão, né? Certo. A pessoa precisa ter autocompaixão, de pensar assim, olha, às vezes não vai acontecer da noite pro dia, não vai, na verdade, acontecer da noite pro dia. Eu tenho que entender que é lento, que é progressivo, né? Que vai exigir uma dedicação e um interesse, Andrei, porque assim, uma coisa importante a gente só passa por uma transformação se a gente quer, se a gente entende que é importante. Eu só mudo se eu quero mudar. Isso é muito importante, né? Que alguém que não quer mudar, não adianta. Claro. Né? Porque o que vai acontecer? Ele vai para terapia e vai esquiva quando começa a chegar numa temática que mais é difícil para ele lidar, né? Ele começa a ter sentimentos e sensações assim de ansiedade, de medo com a própria terapia, né? Porque ele vai ter que se desvendar. Essa é uma outra questão difícil também do perfeccionista, porque às vezes ele vai para terapia e ele tem uma expectativa de que ele tem que ser melhor na terapia também. Né? Sim, olha só que curioso. Que ele tem que ser bom na terapia. Tem que ter um excelente resultado na terapia. Eu vou ficar bom em 2 sessões. Isso, e ele mesmo vai se colocando aquilo. Ninguém falou para ele que ele ia ficar bom. Mas ele tem essa expectativa de que a terapia tem que ser um sucesso. Né? Então, isso pode ser um boicote para o processo terapêutico. Isso pode ser muito nocivo para o processo terapêutico. Um outro padrão que acontece no processo terapêutico também, né, que é comum para perfeccionistas, é o medo de mostrar para o outro, que no caso o psicólogo, as suas deficiências. Certo. Porque ele quer proteger isso, ele quer evitar isso. Então, ele vai ter que contar, ele vai ter que, para a terapia avançar, ele vai ter que se expor, ele vai ter que ser vulnerável, ele vai ter que ser espontâneo. Isso é muito difícil para o perfeccionista, essa espontaneidade, assim, de falar tranquilamente sobre suas dificuldades, sobre seus erros, sobre fracasso, e entender que o terapeuta não está ali para avaliá-lo, né, para fazer um julgamento, né, simplesmente, é um espaço seguro para ele poder compartilhar quem ele é, mas isso também demanda tempo, porque ele tem dificuldade de perceber isso, né, e ainda tem um terceiro cenário, que eu começo a duvidar que meu terapeuta é bom o suficiente para mim. Né? E aí eu começo, que é uma estratégia que ele pode usar assim, então vou largar a terapia. Sim. Entendeu? Não, esse terapeuta não é bom não, eu vou pro próximo. Né? E aí fica nisso, mas na verdade muitas vezes não é o terapeuta que não é bom, é que ele não se expõe o suficiente para que o terapeuta possa trabalhar. O terapeuta vai trabalhar com base em quê? Né? Entendi. Então, é muito difícil também, e por isso eu tô falando aqui que eu acho que essa consciência as pessoas também vão adquirindo, né? De que às vezes elas podem estar sabotando o processo delas, que elas podem estar dificultando o processo delas, e que ela entender que tá tudo bem ela não querer mudar, mas uma vez que ela decide mudar, o caminho é esse, né? O caminho é difícil, exige ali dedicação mesmo, tem tempo. Exige esforço, né? E compaixão, né? Exige compaixão. Tem momentos que vai ser péssimo ter que falar sobre aquilo. É difícil, é doloroso, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Que interessante. Então, esse aspecto de autocrítica também pode boicotar o próprio tratamento, né? Porque a pessoa vai evitar falar aquilo que reforça, que expõe, ela acredita, né? Que reforça que o valor dela é menor, as fraquezas, e a pessoa tem dificuldade até de admitir para ela mesma, e mais ainda para um terceiro, até para o terapeuta, algo importante para o processo, né? A pessoa reconhecer. Sim. Caramba, que interessante. O próprio perfeccionismo boicota o tratamento. Importante. E por isso, assim, tem um estudo muito... foi publicado esse ano.
uma meta-análise de eficácia de intervenções para perfeccionismo, e um dos pontos que os autores analisam, que foi o primeiro estudo que analisou, os outros não tinham analisado isso ainda, as outras meta-análises, não são muitas, mas tem algumas outras, a taxa de dropout, né, que é a desistência de perfeccionistas, é maior do que para outros tipos de quadros. Então, o perfeccionista desiste mais da terapia, o percentual de desistência é maior do que quando a gente está trabalhando com um transtorno de depressão, ansiedade só, isoladamente. Olha só. Por quê? A desistência tem a ver com isso, né? Com essa dificuldade de criar vínculo terapêutico, né? Com essa dificuldade de se expor, com essa dificuldade de manter ali, tendo todas essas críticas, essas reservas e essas ressalvas de se expor num processo terapêutico. Caramba, que interessante. Eu vou colocar essa meta-análise na descrição, depois eu vou te pedir, Tá. e aí eu coloco o link para o pessoal ler, e eu mesmo vou ler, fiquei bem curioso.